Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a Poliana Duarte, do Instituto Educomunicação. Sou formada em Pedagogia pela Anhanguera e pós-graduada pela IMES. Para a gente dar continuidade ao assunto, já foram passadas diversas aulas para vocês tomarem conhecimento sobre os conceitos básicos. Na videoaula de hoje, dando continuidade, a gente vai entender que para entender o neurodesenvolvimento infantil, a gente precisa ter um conceito básico de o que é o desenvolvimento. A gente entende como o desenvolvimento como uma mudança. São mudanças que ocorrem ao longo da vida, de maneira ordenada e relativamente duradoura, e que afetam estruturas físicas, e não só físicas, como também neurológicas. Os processos de pensamento, as emoções, as formas de interação social e muitos outros comportamentos. Então, gradativamente, isso torna a criança mais competente. Mais competente a quê? A fazer as coisas básicas da vida, as coisas que são essenciais, as necessidades que estão ao seu meio, também considerando o contexto dela de vida. Então, mais especificadamente, uma maneira simples e direta, o neurodesenvolvimento e o desenvolvimento infantil é um constante processo de mudança que afeta a vida do indivíduo. Então, é um sistema aberto, porque sofre influência do ambiente e diversas relações também que são estabelecidas pela criança. E também é dinâmico, porque está em constante transformação, que é formado a partir de diversas experiências da criança com o seu meio, considerando a interferência dos diferentes domínios do desenvolvimento, que é o físico, certo? Cognitivo, sociocultural e afetivo. Então, vamos tomar parte disso, que é a constante mudança. Então, o que envolve essas mudanças? Universais, que ocorrem em todas as crianças que estão relacionadas à maturação do organismo, por exemplo, ficar em pé, andar, falar, tendo pouca influência sobre a cultura da criança, certo? E são as individuais também. Quais são as mudanças individuais? Que é o de cada indivíduo, que referem-se às características específicas das pessoas, que são fortemente influenciadas pelo meio no qual elas são inseridas, que são a personalidade, são os valores, são determinadas competências cognitivas que são individuais. Então, o crescimento ele é diferente do desenvolvimento, certo? O crescimento é uma coisa e o desenvolvimento é outra. O crescimento ele é um processo biológico natural. Ele acontece com qualquer criança e é algo que não consegue ser parado, impedido, dificultado. É caracterizado pelo aumento do tamanho corporal, o aumento do número e no tamanho das células, por exemplo, peso, altura. Esses são como posso dizer para vocês? É o crescimento mesmo. Uma criança quando você vê um bebê, que ele é pequenininho, e ele aumenta de tamanho, daqui a pouco já está uma criança, já está alto, já tem essas características físicas, a mãozinha que era pequena já era uma mão normalzinha, né? Já é uma mão maiorzinha, já não é mais aquela mãozinha que até fica em volta do nosso dedo quando é uma criança, certo? Então esse é o crescimento biológico natural. Agora, o desenvolvimento é a aquisição de novas habilidades, ou aumento da capacidade do indivíduo na realização de atividades cada vez mais complexas e fortemente influenciada pelos também aspectos ambientais, que são os aspectos em volta do ambiente que aquela criança vive. Então, por exemplo, para vocês entenderem, o crescimento ele é a criança quando ela cresce, quando ela se desenvolve ou mais a parte do organismo. Já o desenvolvimento já quando a criança ela já adquire uma nova habilidade, como andar, engatinhar, dessa forma. Agora, tirando como base, entendendo o desenvolvimento infantil, algumas características do bebê, que é a imaturidade e a incompletude. Período prolongado, que é de dependência de outro sujeito mais experiente, sendo incapaz de sobreviver sem a ajuda de um adulto, sem a ajuda de um cuidador, é uma característica básica do bebê. O bebê ele não consegue sozinho fazer as atividades dele, ele precisa de alguém capacitado, alguém por ele. Então, essa predisposição à interação social, que reconhece o cheiro e a voz da figura materna, enxerga melhor a aproximadamente 30 centímetros de distância, que é a distância média entre os olhos e a mãe durante a amamentação, acalma-se diante a um colo acolhedor,
a um carinho, reage ao modo positivo, a um tom de voz carinhoso. Então, um abraço carinhoso e acolhedor pode ser suficiente para aumentar a liberação da oxitocina, que é algo que é uma substância que ela traz o efeito de tranquilidade, reduz o nível de alerta, de ansiedade do bebê. Então esse contato, muitas pessoas elas acreditam, de verdade, que não precisa ter esse contato com o bebê, que a criança ela não entende, ela não lembra, mas isso influencia, mesmo que ela não lembre das coisas quando ela era bebê, a maioria das pessoas não lembra, obviamente a gente não tem essa memória fotográfica para lembrar de todos os momentos da nossa vida, mas isso influencia a capacidade do desenvolvimento, esse contato mãe e bebê, esse contato do bebê com outras pessoas que convivem no seu ambiente. Então os bebês eles são sensíveis, eles são ativos e atentos desde o início da vida. E a afetividade tem um papel de fundamental importância. Então nesse processo de dependência e interação, estabelece uma forte relação afetiva entre o bebê e o adulto que se responsabiliza pelos seus cuidados. Então, aqueles adultos, aquelas pessoas que estão na vida desse bebê, elas influenciam ele diretamente. Constrói aquela relação de apego, de necessidade do bebê ter aquela pessoa no mesmo ambiente que ele, certo? Aquela sensação de segurança. Então aí para os profissionais que trabalham na parte do berçário, é muito importante também ter esse cuidado. Que mesmo que ele não conviva com o bebê fora dessa parte da escola, berçário, ele tem uma fundamental importância no desenvolvimento dessa criança, no desenvolvimento desse indivíduo. Então, continuando. Para o bebê, o elemento mais importante do seu meio ambiente são as pessoas que ele interage, que são pai, avô, irmão, babá, educadoras de creche, pré-escola. São essas pessoas que vão apresentar o mundo à criança e lhe proporcionar diversas experiências. Quais são elas? Inserir a criança em determinados contextos de relação social, normalmente no berçário, educação infantil, creche, ela tem contato com outras crianças da mesma faixa etária. Também interpretar o mundo para ela e qual é o mundo para as pessoas. Traçar as metas gerais para o seu desenvolvimento pelas suas ações, interação com a criança, a organização do seu ambiente, estimulando, incentivando as ações. Também, apesar de dependente dos adultos ou de alguém mais experiente, é importante destacar que a criança ela é um sujeito que sente e que ela interage. Então, é um parceiro interacional competente, que tem suas preferências, seus interesses, ritmo, curiosidade. Isso aí é individual da criança. Cada criança tem um ritmo, cada criança tem a sua curiosidade, o seu modo de querer descobrir o mundo. Então, é uma pessoa que ela nasce em um contexto sociocultural específico. Por isso é considerado um sujeito histórico-cultural. Existe uma profunda relação entre o ser humano e o desenvolvimento e o seu ambiente interacional, sociocultural, pois esse ambiente ele vai organizar as experiências que o bebê ele vai viver, a sua cultura, a sua rotina, o seu modo de pensar. Vai depender do ambiente que ele vive. E assim a gente entende o ser humano como biologicamente sociocultural, como defende vários filósofos, é exatamente essa frase, que é: nós somos seres humanos socialmente e biologicamente socioculturais. Então, a gente já tirando parte disso, que a gente é assim, que nós seres humanos, as crianças, nós temos as relações como características da cultura, como uma característica que vai contribuir para nos construirmos como sujeitos dentro da sociedade. Então, vamos tirar ele como base, já isso, que já começa nessa fase de bebê, que nós já somos influenciados pela cultura e pelo ambiente em que vivemos. Então, você como cuidador, como berçário, como pai, como mãe, como babá, dependendo da sua especialidade, do seu contexto, você vai influenciar na vida daquele bebê, você vai influenciar na vida daquela criança, certo? Então, é um processo dinâmico de amadurecimento e transformação do cérebro. Ocorre ao longo da vida, principalmente na infância e adolescente. Esse é o neurodesenvolvimento. Ele vai influenciar principalmente na infância e na adolescência. Então, o desenvolvimento do nosso cérebro, ele é um processo contínuo, que tem na primeira infância, no período fundamental e decisivo.
Para que ocorra de modo saudável, é fundamental um ambiente socioafetivo acolhedor, amoroso na família, no ambiente escolar e a oferta de experiências desafiadoras e promotoras do desenvolvimento. Então, ao nascer, o cérebro do bebê ele é bastante imaturo, ele é moldável. Você já deve ter ouvido que não se deve sacudir um bebê ou balançar bruscamente, certo? Principalmente quem pega com o bebê mais pequenininho, mas nessa fase mais delicada, certo? Porque essa orientação, ela tá baseada que o cérebro do bebê, ele não ocupa toda a caixa craniana. Então, o intervalo entre o nascimento e os 3 primeiros anos é um período que o cérebro cresce, ele ganha peso, praticamente duplica de tamanho, e ocorre a formação e o amadurecimento das conexões dos neurônios, chamados de sinapses. Esse processo fundamental para um bom funcionamento do cérebro, certo? Então, durante esse amadurecimento cerebral, a criança ela tem uma grande capacidade de aprendizado, o que ocorre muito rapidamente, certo? Muito rapidamente. Tudo que a criança ela aprende nessa fase é uma rapidez absurda, uma rapidez tremenda. Ela tem uma capacidade de entendimento surpreendente, certo? Mais do que um adulto até. É muito interessante isso. Então, nós vamos destacar algumas características, eu vou destacar para vocês algumas características do desenvolvimento do cérebro ao longo da infância, realçando a importância do entendimento afetuoso, de um ambiente acolhedor, que favorece a construção de um senso de confiança da parte da criança, tão importante para o seu desenvolvimento. Então, quais são os fatores que influenciam o desenvolvimento cerebral? Genes e maturação biológica, qualidade de sono, aspectos nutricionais, uma boa alimentação e um bom sono são fundamentais. Também as diversas experiências vivenciadas pelo bebê, a construção de relação de confiança bebê-criança com seus pais ou cuidadores e educadores, que tem essa função materna. Vale ressaltar aqui também que eu vou usar essa expressão função materna para conferir aquelas pessoas que se dedicam ao cuidado do bebê, que não tem uma família, não estou relacionando somente a família, tá? Pode ser no contexto da casa, pode ser no contexto da escola. Então, quando eu usar a palavra função materna, eu vou estar relacionando a quem cuida do bebê, a quem está presente na vida dele. Então, algumas curiosidades sobre o desenvolvimento do nosso cérebro é que ao nascer, o cérebro de um bebê é extremamente imaturo. Ele vai se desenvolver dependendo das experiências que essa criança tiver nos primeiros anos de vida. Então, as experiências vividas na infância, elas moldam o cérebro. E o cérebro de uma pessoa, ela nunca deixa de se desenvolver. Todavia, quanto mais velha, mais difícil vai ser o aprendizado de coisas novas. Então, quando a criança está nos seus primeiros anos de vida, ela aprende com mais facilidade. Quanto mais velha ela estiver, com menos facilidade ela vai conseguir compreender. Então, o desenvolvimento humano e também o nosso cérebro, ele não depende da etnia, da socioeconomia da criança, mas das oportunidades que vão lhe ser oferecidas. Altos níveis de estresse no início da vida prejudicam a formação e o funcionamento do cérebro, impactando até na vida adulta, certo? Então é bom que a criança ela tenha um bom ambiente para ela poder se desenvolver, certo? Para ela poder ampliar os seus horizontes. As experiências educacionais vividas pela criança na escola têm forte também influência no desenvolvimento do cérebro, na inteligência, na capacidade de resolver problemas, de se relacionar com outros. É como ela também se avalia. A escola influencia como ela se autoavalia a si mesma. Coisas sobre autoestima, algo mais interior do indivíduo mesmo. Então, as relações sociais que a criança ela estabelece com as outras pessoas, juntamente com sono, boa alimentação, são as principais fontes para o seu desenvolvimento, para o seu amadurecimento cerebral. Apesar de influenciar positivamente no desenvolvimento infantil, certamente a tecnologia, hoje a gente vive num mundo muito tecnológico, essa tecnologia ela não substitui a presença de cuidadores amorosos, atenciosos, que deem atenção para a criança, que ajudem no seu desenvolvimento, como qualquer outra coisa em excesso na tecnologia. Na verdade, a tecnologia ela pode até ser prejudicial quando ela é em excesso.
ela pode prejudicar o desenvolvimento infantil. Ela pode ser usada em benefício ao desenvolvimento, mas ela também pode prejudicar o desenvolvimento em muitos aspectos de verdade. Então, a gente tem que saber dosar o que é importante, o que não é importante, ok? Então, como ocorre o neurodesenvolvimento? O desenvolvimento do cérebro ele depende da atividade, ou seja, ao longo da infância, a partir de contínuas experiências vividas, contato com diferentes canções, brincadeiras, certo? Desenhos, conversas com os pais ou conversas com diferentes pessoas, se socializar, conversar, falar, brincadeira, canção, tudo isso vai englobar ali as conexões dos neurônios, processos conhecidos como sinapses, que passam a ser permanentes ou mais duradouros uma vez que essas experiências são repetidas. Então, não é só uma vez que você vai passar uma atividade com determinado tema, não é só uma vez ou outra que você vai passar uma música infantil para as crianças, é uma coisa que vai ser contínua, que vai ser repetitiva, que você vai ter que apresentar várias vezes, certo? Assim, a gente fazendo essas atividades, o cérebro da criança, ele continuamente cria e reorganiza as suas redes neurais, sendo o desenvolvimento do cérebro fortemente dependente da natureza e riqueza de vivências, de experiências. Assim, cada experiência vivida pela criança excita algum circuito neural, deixa outros isolados, circuitos neurais que são muito usados fortemente e os que não são tão usados, são descartados, resultando na poda, que são esses neurônios, essas partes, na verdade, do circuito neural que são mais isolados. Nascemos com um potencial de mais de 100 bilhões de neurônios, então apenas metade desses irá sobreviver. Isso vai depender das experiências vividas pela criança. Isso vai fortalecer as conexões que são usadas para eliminar aquelas que não forem estimuladas, entendidas como desnecessárias no cérebro, certo? Assim, a experiência que a criança durante a infância molda, a criança ela tem essas experiências vão moldar a estrutura e o funcionamento do cérebro e também vai fortalecer a construção da sua autoestima e outros aspectos dentro do seu desenvolvimento, a parte interna do indivíduo, certo? Dando continuidade, né? Um exemplo de aumento da densidade sináptica, na verdade, ao longo dos primeiros anos da criança, dando exemplo, vamos lá. Desenvolvimento do cérebro, que com o passar do tempo, uma coisa interessante é que com o passar do tempo, as redes neurais utilizadas, elas tornam-se cada vez mais fortes e difíceis de serem alteradas. Então, aquilo que a criança ela aprendeu, aquilo que a criança ela aprendeu quando ela é criança é mais forte do que aquilo que ela vai aprender em sociedade, quando ela estiver mais velha. Então, as redes neurais, elas utilizadas, elas se tornam cada vez mais fortes, mais difíceis de serem alteradas, enquanto que as que não foram utilizadas acabam sendo eliminadas, podadas pelo cérebro, certo? Então, assim, uma característica marcante do cérebro na infância é a capacidade de se reorganizar e formar novas conexões entre os neurônios, em decorrência da experiência, de modo de se adaptar às necessidades e características do contexto no qual ela está inserida. Então, essa característica que os neurocientistas dão nome é plasticidade cerebral, que é essa capacidade de formar marcante na infância, que é reorganizar essas conexões do cérebro. Então, apesar de ser fortemente influenciada pelas experiências, o desenvolvimento do cérebro, ele também segue uma certa ordem biológica de amadurecimento, que leva cerca de 20 anos para se completar, sendo o córtex pré-frontal a última estrutura do cérebro a amadurecer. No entanto, claro, há momentos do processo de amadurecimento cerebral que são verdadeiras, digamos que janelas de oportunidades para a aquisição de determinadas habilidades, competências,
são esses chamados os períodos sensíveis de desenvolvimento. São momentos que há uma maior predisposição do organismo para receber algumas influências. Também vale ressaltar que a primeira infância, com ênfase nos 3 primeiros anos de vida, certo? Ela é considerada um período sensível para o desenvolvimento de diversas competências sensoriais, visão, audição, tato, habilidades sociais e afetivas, aquisição da linguagem, do pensamento, de funções executivas, também além de diversas habilidades motoras, como eu vou ilustrar para vocês no slide, certo? Eu vou deixar um conteúdo muito bom para vocês em slide, para vocês lerem, para vocês fazerem um download, certo? Assim, as experiências vividas pela crianças, elas vão servindo de base para a construção de novos conhecimentos, e depende também da relação em que ela estabelece com o ambiente nas diversas situações de brincadeira, de interação com seus cuidadores e pela interação com outras pessoas, adultos e crianças, que desde o nascimento o bebê ele vai construindo essas características pessoais, um modo de agir, de pensar, de sentir, sua visão de mundo, seu conhecimento e a sua maneira de se relacionar com as pessoas. Então, o que é estimular nessa fase? O que seria estimular? Eu vou destacar essa definição, que se eu não me engano, de um filósofo. Eu vou deixar a citação para vocês no slide, que é: estimular significa criar situações, contextos e oportunidades para que crianças tomem iniciativa e tenham o prazer de explorar o mundo. Então, movimentos, formas, cores, sons e cheiros dão vida ao ambiente. Então, acima de tudo, um ambiente estimulador, ele deve ter pessoas que também interagem com o bebê, além de todas essas características que eu falei, que são sons, cheiros, todas essas atividades. Então, quanto mais diversos forem os estímulos, melhor funciona o cérebro do bebê, melhor vai se desenvolver. Ouvir músicas com ritmos e intensidades diferentes, visualizar objetos diversificados, cores diferentes, permitir a criança tocar em diversas texturas. Essas experiências, elas promovem uma intensa formação de novas conexões neurais, mas nada substitui também as relações afetivas que são estabelecidas com a criança. Então, é importante destacar que as situações promotoras do desenvolvimento devem envolver tanto aspectos motores, que é engatilhar, equilibrar, andar, sentar, manter a postura, pegar, lançar objetos, como também sentidos visuais, auditivos, tatos, olfativos, gustativos, e a cognição também. O que é a cognição? Pensamentos, percepção, atenção, memória, imaginação, raciocínio, etc, né? E também os afetos, que é a autoconfiança, motivação. A gente nunca deve desmotivar uma criança em nenhum tipo de atividade. Nossa, isso aí que você tá fazendo é péssimo, tá horrível. Nossa, esse desenho tá feio. Nunca deve se fazer isso, porque isso afeta a autoconfiança, a motivação, a alegria da criança. Então, os afetos, eles são muito importantes. É por meio das relações estabelecidas com a criança que serão criadas situações lúdicas, conhecidas como situações estimuladoras. Aquelas atividades lúdicas que o professor passa dentro de sala de aula, certo? É muito interessante. Aqueles brinquedos que tem uma parte lúdica, que são aqueles... A gente tem aquelas caixinhas que você vai encaixa quadrado no quadrado, encaixa a estrelinha na estrelinha. É muito utilizado também para o bebê. Essa daí é um estímulo bacana. É um brinquedo lúdico, sim. É um brinquedo que ele ajuda a estimular. Mas cuidado, né? A gente tem que ter também cuidado como cuidador, como pai, como professor, que é com desenvolvimento cerebral, cada um tem o seu ritmo. A gente tem um ritmo que ele é denominado comum, né? Mas também a gente tem que ter em mente que estímulo demais, ele pode se tornar estressante para a criança. Pode se tornar uma coisa estressante para o desenvolvimento, né? Então, com o desenvolvimento cerebral, ele depende de experiências vividas pelo bebê e pela criança,
que os estímulos que são dados, somos tentados, né? A gente tem essa tentação de achar que quanto mais estímulos forem dados às crianças, melhor. Mas não exatamente, certo? O importante é a qualidade da relação estabelecida, a riqueza das experiências vividas e não a sua quantidade, porque o excesso de atividades pode ser considerada como uma situação estressadora que pode inclusive atrapalhar o desenvolvimento saudável do cérebro, viu? Então é importante observar como o bebê e as crianças, elas recebem e respondem às atividades oferecidas e se elas acolhem de modo prazeroso, não devendo ser uma atividade maçante, desagradável para a criança, mas sim prazerosa. Acima de tudo, é importante que tais atividades estejam inseridas em um contexto afetivo, de acolhimento, de apoio emocional. A seguir, eu vou colocar para vocês no slide também, vai estar aparecendo na tela para vocês, algumas dicas importantes a serem consideradas ao se interagir com a criança, buscando promover o seu desenvolvimento. O primeiro, é importante identificar e valorizar seus interesses e suas preferências. Aquela criança que ela prefere uma determinada atividade, você deve valorizar aquilo, valorizar aquela atividade que ela prefere, que ela gosta mais, que ela se sente mais inserida. A segunda, geralmente as crianças elas são muito curiosas. Então, valorize essas curiosidades, valorize a curiosidade da sua criança, valorize a curiosidade dos seus alunos. É importante perceber e respeitar o ritmo de cada criança. Não se deve antecipar as respostas das crianças. Ao mesmo tempo, a gente deve incentivar e responder, certo? Também, ficar atento às pistas de cansaço, desconforto, certo? O nascimento dos dentes, as dores, irritação. Vai ser difícil curtir a brincadeira se a gente não aprender quando a criança está bem, quando a criança ela não está bem. A gente tem que estar atento a esses detalhes. O estabelecimento de uma rotina flexível é muito importante para uma criança. Ajudar a entender o ambiente que ela vive, ela se sentir mais segura, a diminuir a possível ansiedade que a criança pode estar sentindo, o bebê. A gente tem que saber identificar. Olhar o bebê nos olhos, toques, sorrisos, carícias, falar sempre com ele. O bebê ele vai adorar ouvir sua voz, ver o seu sorriso. Crianças elas são muito afetivas. E as relações afetivas, eu vou entrar já nessa parte, aproveitando essa pauta sobre as relações afetivas, que como são as relações afetivas na primeira infância? Bom, as relações de apego, elas vão construindo uma relação também de confiança. Você sabe o que significa apego? Você tem essa consciência? Então, bom, vamos lá. O que é o apego? Muita gente já ouviu aquelas frases, mãe é quem cuida, ou aquela criança é apegada demais à sua mãe. Essas frases, elas expressam a ideia de que as pessoas elas têm sobre a importância da relação do apego para o desenvolvimento da criança. As crianças elas meio que precisam estabelecer a relação de confiança, que é uma relação de apego. Elas precisam se sentir seguras, ter alguém a que elas possam recorrer sempre que elas precisarem. É isso que chamamos de apego seguro, a construção de uma relação de confiança com alguém que promova a autonomia, exploração do ambiente, o enfrentamento das dificuldades, dos desafios, pois a criança ela sabe que se ela precisar, ela vai ter alguém com quem contar. Isso é muito importante. Então, como são construídas essas relações de apego? O bebê ele não nasce apegado à mãe e nem a mãe ao filho, certo? Isso não é a nossa, muitos falam, nossa, relação de mãe é inexplicável, a mãe já nasce com isso, o bebê já nasce com isso, quando a mãe vê o bebê ele já tem essa relação de apego estabelecida. Não, porque o apego ele é uma coisa que ele é construído com base nas experiências vividas no cotidiano. Normalmente isso acontece entre mãe e filho, porque a mãe está 24 horas por dia com o seu bebê, ela se atenta a cuidar, a amar, certo? Então são a partir dessas experiências que a criança ela vai construindo uma compreensão sobre o seu ambiente, se prazeroso ou se ameaçador, sobre as suas figuras de apego. Ou seja,
se essa pessoa ela é disponível para a relação, se ela se atenta aos cuidados, se é uma pessoa amorosa, e também sobre si mesma. O que será a base para a construção do seu autoconhecimento, da sua autoestima. Então, assim, são diversas as situações do cotidiano que podem favorecer a construção do vínculo afetivo, que são a amamentação, brincadeira, hora do banho, a alimentação, cuidado, proteção, colo, conforto, certo? O conforto diante também do sofrimento, contação de histórias. Crianças é um ser que tem uma imaginação aflorada. Então, vamos entender um pouco agora sobre os diversos padrões de apego. Mas nem todas as relações de apego, certo, elas são seguras. Existem diferentes padrões de relação. Seguro é quando a figura de apego é entendida como uma base segura, promotora de proteção e segurança, o que favorece o movimento de exploração e autonomia por parte da criança. Vai ter esse favorecimento da parte da exploração, de autonomia, da criança conseguir também evoluir. A mensagem implícita enviada, que é implícita, enviada para a figura de apego da criança é: vai em frente, você consegue, você precisa seguir, mas eu estarei aqui para lhe ajudar. Então essa figura é uma figura segura de apego, é uma figura essencial. Agora, inseguro, o que é essa relação de apego que não é segura, é insegura, ambivalente? A figura de apego não é usada como base segura, pois não é uma confiança na disponibilidade, certo? E responsividade dessa pessoa. É um padrão relacional típico de uma educação super protetora. Aquela criança que ela não sabe como conversar, como confiar nos pais. É uma mensagem implícita enviada para a criança que é: não se afaste. É quando o pai, a mãe, os educadores, eles enviam essa mensagem: você não pode se afastar de mim, você não pode seguir fazendo suas coisas por conta própria, que você não vai aguentar ficar longe de mim, você não consegue sem a minha ajuda. Então, a gente vai, aquela figura que é segura, é aquele que você consegue sozinho, é tentar fazer com que aquela criança se desenvolva. E o não seguro, que é aquele super protetor, que é o você não consegue, você precisa de mim, você só faz o que eu mando, e é dessa forma e pronto. Essa é uma base não segura. Então a gente tem que estar atento, certo? E o que é o inseguro evidente? É aquele que a criança apresenta poucos comportamentos de busca de figura de apego, que também são utilizadas como base segura, pois não há confiança, nem disponibilidade, padrão relacional, característica como a educação autoritária, negligente. Esse é o pior, é a base realmente que é um inseguro que deve com certeza ser evitado, que é: não me peça ajuda, te vira, resolve teus problemas sozinho, eu sou muito ocupada, eu não tenho tempo para você, o problema é seu. Então essa é uma base que não é nem um pouco segura, certo? Que deve ser ao todo evitada. Essas também palavras tornam a ser até muito fortes para ser escutada na infância. Então, uma das principais funções dos responsáveis pelo bebê e criança na primeira infância consiste em promover um ambiente facilitador da construção do senso de conforto e segurança para a criança, a partir das constantes trocas relacionadas estabelecidas entre eles, certo? Então, além de suas necessidades físicas atendidas, sendo os limpos, alimentados, são as necessidades básicas, os bebês e as crianças eles precisam desenvolver um sentimento de confiança no outro, de ser cuidado, de ser acolhido. Isso é tão importante para o desenvolvimento saudável quanto o próprio alimento, porque muitos acham que alimentar tá ótimo. Essa criança tem alimentação, tem comida, tem tudo, tá ótimo, mas para o desenvolvimento não, ok? Para o desenvolvimento saudável, a gente precisa ter necessidades físicas. Além das necessidades físicas, a gente precisa desenvolver um sentimento de confiança no outro. A gente precisa ser cuidado, precisa ser acolhido. A gente precisa ter também, nós, como cuidadores, educadores, ter esse entendimento. O abandono e a privação do carinho podem ser danosos para a criança.
A primeira condição para a criança ela se desenvolva bem é o afeto da mãe, do pai ou da pessoa que se encarrega de cuidar, ok? Então, o importante do ambiente no desenvolvimento cerebral não pode ser subestimada. As crianças expostas a ambientes empobrecidos, com poucos estímulos, abuso, negligência, provavelmente terão muitas desvantagens ao longo da vida. Então, a criança, como é que é o desenvolvimento? Como é que é a criança ao longo desse desenvolvimento? A criança, o carinho, o carinho, o toque, o contato físico funcionam como modeladores cerebrais, que tornam a criança mais hábil e com um sistema imunológico mais forte. Você sabia que um abraço acolhedor e duradouro tem um efeito calmante, além de nos dar uma sensação de bem-estar, de segurança? Então, sim, é verdade. O bebê, o abraço, ele estimula hormônios como ocitocina, que podem trazer vários benefícios para nós. O toque carinhoso ajuda a diminuir os níveis de hormônios do estresse e aumenta a sensação de bem-estar. Por isso que um abraço carinhoso, um beijinho cura a dor no dedinho machucado. Quando a gente tem... Mãe tem isso, né? A gente tem isso com mãe, cuidador, a gente tem isso com criança. Criança machucou, vai dar um beijinho, vai sarar. Então faz muito sentido olhando por esse conceito. A construção de relações afetivas e seguras e saudáveis é também uma ótima prevenção da ansiedade e outros transtornos do comportamento que às vezes só se manifestam na vida adulta. Para que a criança ela tenha um bom desenvolvimento, é necessário, antes de tudo, que ela seja amada, cuidada, despertando nela um sentimento de confiança no mundo e nas pessoas. Isso contribui para a criança ela sentir-se motivada, segura, para explorar novas situações e desafios, assim criar novas oportunidades de crescimento, desenvolvimento. É importante que ela tenha oportunidades para se engajar em diversas experiências que promovam esse desenvolvimento. Para isso, a gente precisa garantir algumas condições, como condições humanas, pessoas que promovam as interações positivas, biológicas, que é alimentação e higiene, e físicas, moradia, parque, creche, escola. Essas condições elas devem possibilitar a criança viver experiências diferentes e ao mesmo tempo garantir proteção, segurança, sensação de conquistas realizadas. Além de garantir e ofertar um ambiente rico em oportunidades de desenvolvimento, é importante também que esse ambiente ele seja favorável à construção de um senso de confiança e segurança por parte da criança. Vocês lembram quando eu falei sobre a formação da relação do apego? Pois é, a partir do desenvolvimento de uma relação de apego segura entre a criança e seus principais cuidadores, que ela desenvolverá a autonomia, a autoconfiança, e diante disso, ela vai sentir-se mais motivada para explorar o seu ambiente físico e social. A exploração do ambiente físico e social, no ato de brincar, também é uma forma gostosa de se desenvolver, sabe? Desenvolver brincando. Além de ser bom, uma delícia para a criança brincadeira, ela tem um fundamental papel no desenvolvimento afetivo, intelectual, motor também e social, também neurológico da criança. Então, olha como brincar é importante, ele envolve todas essas áreas do desenvolvimento. Não só da parte motora, como intelectual, dos neurônios também, neurológica da criança. É por meio da brincadeira que a criança ela tem suas primeiras sensações, constrói sua personalidade, aprende os primeiros valores da vida e se desenvolve emocionalmente e também cognitivamente. Então, a brincadeira ela contribui para o desenvolvimento da criança, uma vez que ela impulsiona a realização de coisas que ainda a criança não é capaz de fazer sozinha, envolvendo em graus maiores de consciência das regras de comportamento, antecipando a elaboração de situações que ainda não está preparada para realizar na vida. Além disso, brincando, ela pode se desenvolver a linguagem, descobrir o seu potencial, superando desafios, relacionando-se com as pessoas e também aprendendo sobre os seus limites e também como lidar com frustrações. Brincar é uma oportunidade incrível para o desenvolvimento das crianças. O brincar é uma atividade cultural, lembrando que nós somos socioculturais,
E é uma maneira da criança participar, apropriar-se da cultura. Além de ser uma atividade muito divertida, o brincar ele pode ajudar a aproximar as pessoas, a contribuir no processo de construção do vínculo afetivo. É uma ótima oportunidade para estreitar os laços de afetividade e confiança entre a criança e o cuidador, contribuindo para que ela perceba o quanto ela é especial e que, além de se divertirem juntos, você cuida, protege e ajuda no seu crescimento e desenvolvimento. Será juntamente por meio do brincar que, além de fortalecerem seus laços afetivos, a criança ela também vai se divertir, vai se desenvolver, vai conhecer o mundo, vai apropriar-se, transformar sua cultura. E nós vamos conhecer também algumas características do bebê e a criança a partir dessas atividades que podem ser realizadas no momento da brincadeira, na escola. Nós vamos ajudá-los a se desenvolver e a se relacionarem bem, como estabelecer também, estreitar relações afetivas com cuidadores, com os responsáveis. É muito importante uma observação que eu irei apresentar, que algumas características de modo geral estão presentes em bebês, em crianças, em cada faixa etária. Cada faixa etária da vida, a criança, o bebê, eles possuem determinadas características de aprendizagem. Então, tem uma certa brincadeira para tal faixa etária, uma que é mais adequada para outra faixa etária, uma espécie de aprendizado que é mais adequada para outra. Então, é importante lembrar que atividades propostas, eu vou propor diversas atividades, eu vou deixar no slide para vocês e vou fazer uma videoaula exclusiva sobre esse assunto, que são diversas atividades que vão ser propostas para determinada faixa etária e também são sugestão. Então, elas devem ser adaptadas a características e a peculiaridades de cada bebê ou de cada grupo de criança. Então, você não é obrigado a seguir à riscas as listas que eu irei passar. Você pode adaptar o seu ambiente ao ambiente que aquela criança ou que você também está inserido. Então, esse será o tema da próxima aula. Eu vou deixar as atividades para ajuda no neurodesenvolvimento e desenvolvimento infantil, adequadas para cada faixa etária, lembrando que pode ser realizada a adaptação, ok? Pode ser avaliado cada atividade que vai ser passada. Você pode ler, avaliar se isso encaixa para o seu grupo de crianças, para o seu filho, para a criança que você é cuidador. Você também pode adaptar. Nós, é claro, foi realizado um estudo com base nas atividades adequadas para cada faixa etária. Foi realizada a pesquisa, estudo, mas você também pode realizar a adaptação para outras faixas etárias e também avaliar se essas brincadeiras, essas atividades, elas se inserem para a sua criança que você auxilia, que você passa o cuidado para ela, certo? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu aguardo vocês na próxima aula.